sobre Jesus. Alguns meses atrás nós falamos sobre Jesus porque existe uma necessidade nesses últimos dias de nós entendermos quem é Jesus. Você precisa estar bem convicto dentro de você sobre quem é Jesus, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos enganadores, muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, e muitos que estariam se passando por Jesus. O próprio anticristo, ele vai tentar se passar por Jesus, ele vai tentar se passar por Deus. E você, nesses últimos dias, precisa estar com o seu coração, ter uma revelação no seu coração e ter a sua mente transformada para você poder entender quem é Jesus. Se eu fosse perguntar para você nessa noite, quem é Jesus para você? Tenho certeza que depois das palavras que os irmãos ouviram, os irmãos vão falar que Jesus é Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala para Jesus: é Deus. Jesus é Deus. Isso tem que estar bem claro dentro de você, que Jesus é Deus. Jesus não é um homem bom, Jesus não é um espírito que Deus mandou, Jesus não é o gênio da lâmpada, Jesus não é aquilo que muitas vezes você pensa que ele é. Então você tem que entender quem é Jesus, e para isso nós temos no nosso Facebook da nossa igreja, né? Nós temos lá, depois você pode entrar no Facebook da nossa igreja, Comunidade Ágape de Santo André, né? Você pode achar lá várias palavras que nós ministramos no ano passado sobre Jesus e algumas atuais. Se você quiser se inteirar, aprender mesmo, entra lá, dá uma ouvida de novo. Por que você precisa entender? E a semana passada eu falei sobre alguns fatos que nós cremos sobre Jesus. E hoje eu falei que eu ia fazer uma pergunta importante para mim e para você. Por que nós temos que entender e saber quem é Jesus? Porque temos que dar uma resposta. E hoje eu quero falar sobre isso, uma pergunta importante para você. Abra lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 22. Vou vir aqui que a minha tela aqui em cima, aqui atrás dessa televisão, tem uma tela. E essa tela é onde eu leio os versículos junto com você. Só que eu vou ter que ler no meu celular aqui, então pode ser que a versão seja um pouquinho diferente, porque a minha tela aqui está branca, não sei o que aconteceu. Pode ser a resolução aí, depois tem que dar uma mexida na resolução. Mas não mexe agora não, senão vai atrapalhar depois a gente ver isso aí, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 22. Aqui tem uma pergunta, essa é a pergunta mais importante da sua vida. Eu ouso te dizer que essa é a pergunta mais importante da sua vida. Ou vou melhorar essa pergunta, vou melhorar essa afirmação. Essa é a pergunta mais importante da sua eternidade. Não só da sua vida aqui na terra, mas da sua eternidade. Essa é a pergunta mais importante. O contexto desse versículo que nós vamos ler agora, os fariseus e os soldados romanos, eles foram lá, Jesus estava orando no monte, eles foram lá e prenderam Jesus. Aqui começa a via dolorosa de Jesus. Aqui é o começo da paixão de Cristo. Aqui Jesus estava sendo conduzido à cruz. O propósito de Deus em Jesus aqui na terra estava começando a se cumprir. E aí Jesus é levado no Sinédrio, lá no Sinédrio eles interrogam Jesus, no Sinédrio eles já começam a açoitar Jesus, a bater em Jesus. Depois o sumo sacerdote, ele leva Jesus até Pilatos, que era o governador daquela época do povo de Israel. E aí o sumo sacerdote, os religiosos daquela época que governavam Israel, eles começaram a incentivar o povo
para que eles clamassem para que Jesus fosse crucificado. E aí Pilatos chega e coloca lá Jesus diante do povo. E aí Pilatos coloca Barrabás primeiro, e aí ele coloca Jesus. E aí ele pergunta para o povo. Aí em Mateus capítulo 27, versículo 22, Pilatos faz a pergunta: que farei então de Jesus que se chama Cristo? Que farei então desse Jesus que se chama Cristo? E aí naquela época o povo declarou, deu uma resposta para Pilatos: que seja crucificado. Essa pergunta é uma pergunta importante para mim e para você. Por quê? Porque essa mesma pergunta, depois de tudo que você ouviu falar de Jesus, depois de você entender o sacrifício de Jesus na cruz, essa é uma pergunta importante para nós. É uma pergunta que hoje você deve dar uma resposta. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que nessa noite eu pergunto para você? O que você vai fazer desse Jesus chamado Cristo? Primeira coisa eu quero dizer para você é que, antes de você responder essa pergunta, eu quero te falar que Jesus tem algumas coisas a nos oferecer. Em todo esse tempo eu mostrei, eu falei, eu expliquei dentro da palavra de Deus algumas coisas alguns adjetivos do nome de Jesus, quem ele é, o que ele faz. Mas nessa noite eu queria chamar a atenção para você para algumas coisas. Antes de você responder a essa pergunta, o que Jesus pode fazer por você? O que Jesus tem a oferecer para você? Então vamos lá. Lá em Atos capítulo 10, versículo 42, olha o que a Bíblia diz aí. Atos capítulo 10, versículo 42. Diz assim: e este Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz, 43, desculpa, vamos lá, juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá remissão dos pecados pelo seu nome. O que Jesus pode te oferecer? Remissão dos pecados. Se você crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus, ele te oferece a remissão, o perdão dos pecados. Quando nós falamos de remissão, é que ele leva sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele te redimiu. Através do sacrifício dele, através do sangue dele, ele te redimiu de todo pecado. Ele é o único, não existe outro. Ele é o único que pode perdoar todos os seus pecados, que pode levar toda a sua culpa, que pode levar sobre si toda a sua maldição, que pode levar todas as suas feridas, que pode levar todos os seus pecados, todas as suas enfermidades. O Senhor Jesus, ele pode levar. Então, remissão dos pecados, tornar você livre dos pecados, tornar você aceito diante de Deus, sem condenação. Somente Jesus pode fazer isso. Jesus tem isso a te oferecer nesta noite. Segunda coisa que Jesus pode te oferecer, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aí, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus pode te oferecer paz, mas paz com quem? Paz com o Deus Todo-Poderoso. Somente através de Jesus você pode ter paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É saber que você é aceito por Deus, independentemente de quem você foi, independentemente de quem você é, independente do que você fez,
Através de Jesus você tem paz com Deus. Aleluia. Você é aceito diante de Deus. Aleluia. Deus olha para você não com um olhar de condenação. Deus olha para você não com um olhar de justiça, mas através de Jesus, Deus olha para você com um olhar de amor. E por isso você pode ter paz no seu coração, de que você é aceito por Deus, de que você está no caminho certo, de que você é amado, de que você é protegido e de que você é aceito por Deus. Você hoje, nós cantamos aqui um louvor agorinha, você pode dizer: Pai nosso que estás no céu. Você pode chamar Deus de Pai, por quê? Porque através de Jesus já não há mais condenação para você. Através de Jesus você está em paz com Deus. Você pode gozar da perfeita paz e harmonia com os céus e com Deus. Terceira coisa que Jesus pode oferecer para você, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aí. 1 Pedro 1,8 diz assim: a quem, sem o terdes visto, amais, no qual agora, sem o verdes, mas crendo, exultais com alegria inefável e cheio de glória. Olha que poderoso que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Mesmo sem nós termos visto Jesus, nós amamos a Ele, porque agora, mesmo sem nós vendo Jesus, mas crendo em Jesus, nós desfrutamos de alegria verdadeira. Sabe o que Jesus tem a oferecer para você? Uma alegria verdadeira. Aleluia. Sabe, o mundo, ele oferece algumas alegrias, mas a alegria que o mundo oferece não é a verdadeira alegria, é a alegria passageira. A única coisa que o mundo pode oferecer para você é uma alegria passageira. Por exemplo, as drogas, ela oferece uma alegria. Tem pessoas que para sentir alegria elas precisam se drogar. O álcool, ele oferece uma alegria. A maconha, a cocaína, o êxtase, essas várias drogas, elas oferecem uma alegria, mas é uma alegria passageira. A pessoa tem uma alegria momentânea, daqui a pouco volta o vazio existencial. O dinheiro, hoje no mundo, todo mundo corre atrás de dinheiro. O dinheiro, ele pode te proporcionar uma alegria, mas a alegria que o dinheiro pode te proporcionar também é passageira. Porque se o dinheiro proporcionasse uma alegria infindável, uma alegria verdadeira, os ricos não se matavam. Os países mais ricos do mundo seriam os países mais felizes. Você sabia? Existe uma pesquisa, né? Estava vendo esses dias atrás uma pesquisa que os países onde as pessoas são mais alegres são os países mais pobres. Sabia disso? Não são os países mais ricos. Por exemplo, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, nesses países que são os mais ricos do mundo, né? Por exemplo, na Suécia, a criança ela já nasce com casa, carro, escola, faculdade, tudo pago. Mas esses países são os países que têm o mais alto índice de suicídio. E as pessoas não são tão felizes. Agora, os países onde as pessoas são mais felizes são os países mais pobres. Você já parou para ver lá? Quais são os países mais pobres do mundo? Os países africanos. Você já viu os vídeos dos africanos por aí? Eu posso trazer lá, tem um pastor amigo meu, que ele é missionário lá, ele cuida lá de uma igreja. Nossa, você vê aquele povo celebrando a Deus, passa muita dificuldade, tem muitos problemas. Muitas vezes não tem comida, não tem água, né? Esses dias atrás eu conversando com ele, ele falou que a maioria das pessoas lá, elas fazem uma, no máximo 2 refeições por dia. 3 refeições por dia lá na África é quem é rico. Só come 3 refeições por dia na África quem tem dinheiro. Esse negócio, ele contando para mim, eu não acreditava. Ele falava, esse negócio de você comer arroz, feijão e uma mistura, para eles lá é só rico que faz isso. E se eles verem você comendo arroz, feijão, carne e frango, eles falam que você está esbanjando.
duas misturas dentro do prato, é que você está esbanjando, você está querendo ser maior do que todo mundo. Por quê? Porque lá eles passam muitas necessidades, mas são um povo que dá risada, são um povo que dança, são um povo que canta, são um povo feliz. Então, o dinheiro, ele não produz alegria nem felicidade como você pensa. Às vezes você pensa, nossa, se eu tivesse dinheiro, minha vida seria bem melhor, eu poderia melhorar algumas coisas, mas a alegria e a felicidade verdadeira, o dinheiro não pode proporcionar para você. Então, as coisas desse mundo são, a Bíblia chama isso de ilusão. É uma alegria passageira. Agora, a verdadeira alegria, somente Jesus pode te dar. Olha a Deus. Olha o crente que tem Jesus, que conhece Jesus, o crente que entende quem é Jesus, que tem um relacionamento com o Espírito Santo, o crente que busca a Deus verdadeiramente, ele é cheio de alegria. A casa está caindo e ele está dando risada. Estou falando assim, não estou falando a casa cair na cabeça dele, estou falando, ele está cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas ele é feliz. Está passando por dificuldade, está passando por necessidade, mas ele consegue rir no meio da tribulação. Esse tempo atrás, eu devia ter feito um vídeo naquele dia, eu perdi, né? Eu estava lá no meu trabalho e eu estava fui com os meus dois carros, que eu tenho um Siena, e o Siena tinha deixado no terreno do meu irmão, e aí tive que tirar de lá, aí entrou um rato dentro do carro, aí fez aquela bagunça, aí eu levei lá para mim dar um talento nele, tirei todos os bancos, tirei carpete, desmontei o carro inteiro para limpar, e estava lá de frente lá, e de repente veio uma chuva, irmãos, e deu uma enchente lá, e a enchente levou meu carro embora, levou o Siena embora. E a Zafira, eu tive que ficar acima dela, segurando ela para a água não levar. Entrou água dentro da Zafira tudinho. E aí, Siena acabou o carro. E aí, eu dando risada. Acabou a chuva lá, desceu a enchente, eu dando risada. Aí a turma falou, mano, você acabou com seus dois carros, aí você está dando risada. Eu falei, eu estou dando risada, cara, graças a Deus. Eu falei, por que você está dando risada? Porque um pouquinho antes começar a chuva, eu estava lá com dois Civic de 0 km e uma Mercedes de 450 mil lá no meu lava-rápido. E se tivesse lá, na hora que tivesse dado a chuva, eu tinha levado os três. Eu tinha que pagar. Eu ia pagar mais ou menos uns 600 mil reais. Então, o meu não precisou, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha uma caramba, no meio da glória a Deus, estava dando glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, isso é maravilhoso. Mas por que, irmãos? Porque a alegria do mundo é passageira. Então, quando você conhece Jesus, você recebe no seu interior uma alegria verdadeira, mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos ruins que você está passando, você consegue se alegrar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é que te dá força para você viver. A alegria do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus derrama no seu coração, é que te fortalece. É a alegria que te dá condições de você enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Então, o que Jesus pode te oferecer? Uma alegria verdadeira. Talvez a sua vida nesses dias seja só de tristeza, mas eu quero te dizer, Jesus pode te oferecer uma alegria verdadeira, uma alegria que não se acaba, uma alegria que nada tira a sua alegria. Nós cantamos aquele louvor, né? Nada tira, nada tira, nada tira a minha alegria. É verdade. Você pode ficar triste por um momento, mas a alegria do Espírito Santo invade o seu coração. Outra coisa que Jesus pode oferecer para você, está lá em João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36, olha o que diz aí. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só que poderoso. O que Jesus pode te oferecer? Vida eterna. Difícil. Tem uma frase de um grande pregador que diz assim: difícil é cair nas mãos de um Deus irado. Olha só, Jesus te livra da ira de Deus.
Jesus, além de te livrar da ira de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado condena o homem ao inferno, o pecado condena o homem a viver eternamente longe de Deus, mas através de Jesus ele te oferece a vida eterna. Não só uma vida que vale a pena viver aqui nessa terra, mas uma vida que quando terminar aqui nessa terra, vai continuar na eternidade. Por isso que nós dizemos que o cristão não morre. Quem tem Jesus no seu coração, ele não morre. Ele passa de fase. Ele muda de fase. Aqui é só um lugar para você tomar uma decisão. Todos nós vamos enfrentar a morte um dia. Se você não for arrebatado, você vai enfrentar a morte. E quer dizer que eu vou enterrar muita gente aqui. Brincadeira, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que você vai morrer logo, não. É que eu vou viver mais que você. Amém? Mas olha só. Mas olha só, irmãos. Jesus, quem tem Jesus, ele não morre. Porque a Bíblia diz que a morte já não tem mais domínio sobre vocês, porque agora o que reina em nós é o espírito de vida eterna. Então, quando aqui é o lugar de você decidir, presta atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Aqui é o lugar de você decidir aonde você vai passar a eternidade, com quem você vai passar a eternidade. Só existem dois lugares para você, segundo a palavra de Deus, só existem dois lugares para você passar a eternidade. Ou você vai passar a eternidade com Jesus, no reino de Jesus, ou você vai passar a eternidade no inferno, com Satanás. É o único lugar aonde você não terá a presença de Deus. E aqui você decide. Então tem pessoas que querem viver uma vida longe de Deus. Eu acho engraçado isso, que tem muitas pessoas que querem viver uma vida longe de Deus, querem viver aqui nessa terra do seu jeito, querem fazer o que acha, o que dá na telha, não querem ter comunhão, não querem ter contato, não querem ter relacionamento com Deus, não querem seguir os princípios que Deus deixou para você ter uma vida abençoada nessa terra, e depois, quando vai morrer, fala que vai para o céu. Ora, você escolheu viver uma vida longe de Deus e acha que quando você morrer você vai para o céu? Possível. Tem um lugar reservado na eternidade para aquelas pessoas que não querem andar com Deus. Agora, aqueles que querem andar com Deus, Jesus está dizendo: olha, a vida eterna é garantida para você. Através de mim você recebe a vida eterna. A vida eterna é uma vida que você vai sempre viver. Quando terminar aqui nessa terra, a vida do crente é o seguinte, deixa eu explicar para você. Você fechou os olhos aqui, abriu na eternidade. Não ouvi nenhum amém? Amém. Você tem medo de morrer? Está com medo de morrer? Está em dúvida para onde você vai? Meu Deus! Crente é assim, ó, fechou o olho aqui, abriu na eternidade. Glória a Deus! Agora sim. Por quê? Porque você vai morar eternamente com Jesus. Amém. Eu creio. Amém. Eu creio. Então olha só, então não tem morte para você. Jesus usa a morte para você passar para a eternidade. Todos nós temos que passar. A morte é só um instrumento. A maneira como que você vai morrer, eu não sei como você vai morrer. Eu espero que você morra dormindo. Amém? Amém? Sem dor, sem sofrimento. Mas olha só. Coisa chata, né? Está ficando chato, né? Vou parar de falar. Mas olha só, a morte é somente um instrumento de passagem para a eternidade. Então, quando você morrer, você que crê em Jesus, você passou da morte para a vida. Amém. Você saiu do plano natural, plano espiritual, onde Jesus está. E a Bíblia diz que existe um paraíso à sua espera. Existe um lugar muito lindo à sua espera. Existe um lugar maravilhoso à sua espera. Ninguém fala amém, né? Amém. Fico mesmo. Mas é bem melhor que aqui.
lá numa choro, lá numa morte, lá numa tristeza, lá numa fome, lá numa doenças, lá numa violência, lá a glória de Deus aqui impera daquele. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio para te oferecer isso. Outra coisa que Jesus veio para te oferecer, aí em João capítulo 1, versículo 12, olha o que a Bíblia diz aí: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha só, o que Jesus tem a te oferecer? Jesus te dá o poder de você se tornar filho de Deus. Você não é mais uma criatura, você não é mais descendente de macaco. Espero que não tenha nenhum descendente de macaco aqui nessa noite. Espero que todos sejam criação, feitos à imagem e semelhança de você. É descendente de macaco. No final você me procura que eu quero orar, quero ungir você, te abençoar. Mas olha só, todos aqui são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Aleluia, amém, glória a Deus. Creem em Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Esses são filhos de Deus. Então Ele te dá poder. Você agora é filho de Deus. Você agora pode olhar para o Pai e dizer: Pai nosso, Abba Pai, Paizinho. Você agora tem um Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Então, isso é o que Jesus pode te oferecer. Agora, quem é esse Jesus que nós temos falado todo esse tempo? Só para te relembrar. Quem é esse Jesus ao qual você deve tomar uma decisão nesse dia? Quem é esse Jesus? O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Quem é Ele? João capítulo 1, versículo 1 aí, olha só o que diz aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é Deus. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Mateus 17, versículo 5. Bem-aventurados, porque Mateus 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Quem que disse isso? Olha que coisa poderosa. Eles estavam ali com Jesus. A Bíblia diz que veio uma nuvem luminosa. Fica imaginando como seria essa luz, essa nuvem. Eu viajo nessas imagens, né? Uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Que voz é essa? A voz do Pai. Os discípulos que estavam ali com Jesus, Pedro, Tiago e João, tiveram o privilégio de ouvir Deus, ouvir a voz de Deus o Pai, testificando para eles que Jesus é o seu filho amado. Então quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, aquele em quem Deus sente prazer. Lucas capítulo 2, versículo 11, olha o que diz lá. Lucas capítulo 2, versículo 11. Depois, versículo 30, olha o que diz aí. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Quem é Jesus? Quando nós temos que tomar uma decisão. Agora o versículo 30, olha o que diz aí. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quem é Jesus? Jesus, Ele é o Salvador. Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Atos capítulo 2, versículo 36. Olha o que a Bíblia fala aí também. Quem é Jesus?
com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor. Toda autoridade foi dada no céu e na terra para Jesus. Não existe ninguém maior do que Ele. Não existe nenhum nome maior ou acima do nome de Jesus. Ao nome de Jesus, ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que todo joelho um dia se dobrará. Todos os demônios tremem, todos os principados e potestades desse mundo tremem diante do nome de Jesus. A Bíblia diz que toda a criação, todo tipo de ser no mundo, desde os rastejantes, desde aqueles que estão debaixo das águas, desde as aves que voam, desde todos aqueles que habitam na terra, toda a criação adora e celebra o nome de Jesus. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Jesus é Senhor. Apocalipse 19, versículo 16. Olha o que diz também sobre Jesus. Apocalipse 19, versículo 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Não existe autoridade no céu e na terra maior do que Jesus. E por último, Atos capítulo 17, de novo, versículo 30 e 31. Atos capítulo 17, versículo 30, 31, olha o que diz aí. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. Quem é o varão? E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha só, Jesus hoje Ele é o Salvador. Jesus hoje Ele é o Senhor e Cristo. Jesus hoje Ele é o que nos ama. Mas um dia Jesus será o justo juiz. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus determinou que um dia Jesus virá para julgar o mundo. Hoje Ele é o amor, hoje Ele leva a salvação, hoje Ele quer levar mudança, hoje Ele quer te dar vida eterna, hoje Ele quer te dar salvação, hoje Ele quer transformar a sua vida, mas vai chegar o dia que Jesus vai vir como juiz, e Ele vai julgar, e a Bíblia diz que Ele vai julgar o mundo, Ele vai julgar todas as pessoas. Nós como igreja seremos julgados por Jesus. Jesus vai julgar as nossas obras. O julgamento que a igreja te terá não é um julgamento para condenação, é um julgamento para você receber a sua recompensa pelo seu envolvimento com o reino dele. O julgamento dos justos, dos santos, será para recompensa, mas Jesus também vem para julgar aqueles que não o aceitaram, aqueles que escolheram outro caminho, aqueles que na sua ignorância não se arrependeram. E hoje Deus diz aqui, olha só o que está dizendo aqui, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora, hoje, que todos os homens em todo lugar se arrependam. Arrependam do quê? Dos seus pecados. Arrependam do quê? De escolherem não andarem com Jesus, de escolherem andar de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha, de escolheram andar com uma vida longe de Deus, independente de Deus. A esses hoje Deus clama, arrependam-se. Então Jesus um dia será o juiz. E aí eu quero encerrar nessa noite fazendo uma pergunta para você: o que você fará com Jesus agora? O que fazer desse homem chamado, desse Jesus chamado Cristo?
Algumas coisas você pode fazer nessa noite, a partir de agora. Primeiro, lá em Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importe que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Hoje, você pode receber Jesus com alegria. O que fazer desse Jesus chamado Cristo? Hoje você pode recebê-lo com alegria no seu coração. João capítulo 1, versículo 11 e 12, olha o que diz aí. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, você pode receber, ou você pode desprezá-lo. Nessa noite você tem uma decisão a tomar diante de você. O que fazer desse Jesus chamado Cristo? Você pode recebê-lo com alegria no seu coração, mas você também pode desprezá-lo. Mas a todos quantos o recebem, Deus dá o poder de você ser chamado filho de Deus. Segundo, você pode fazer com Jesus agora? Mateus capítulo 12, versículo 30. Olha o que diz aí. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Hoje, o que você pode fazer com esse Jesus chamado Cristo? Você pode estar com Ele, fazendo parte da família dele, fazendo parte do reino dele, ou você pode continuar sendo contra Ele, porque Ele mesmo está dizendo aqui: olha, quem não é comigo é contra mim. Não existe campo neutro. No mundo espiritual não existe campo neutro. Você fala assim: ó, eu não estou com Jesus, mas também não estou com o diabo. Eu sou neutro, estou em cima do muro. Aí o muro é do diabo. Como é que fica? Todo muro é do diabo. A Bíblia não fala que existe um terceiro lugar para você estar. Ou você está no reino de Deus, ou você está no império das trevas. Só existem esses dois lugares. Não tem outro lugar para você estar. Por isso que Jesus está dizendo: olha, quem não é comigo é contra mim. Quem não comigo não ajunta, ele espalha. Então, você tem a escolha hoje de estar com ele ou ser contra ele. O que fazer desse Jesus chamado Cristo? Mateus capítulo 10, versículo 32. Olha o que diz aí. 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que fazer desse Jesus chamado Cristo? Você pode confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Ou você pode negá-lo. Aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ele vai chegar diante do Pai e vai falar: esse é meu filho, esse é meu servo, Senhor. Pai, esse aqui é meu servo, esse me serviu, esse me aceitou. Agora aquele que negá-lo diante dos homens, diante do Pai, ele vai falar: afasta-te de mim, não te conheço. Por último, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. O Senhor diz para você nessa noite: eis que estou à sua porta e bato. O Senhor diz: ouça a minha voz. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar na sua casa. Glória a Deus. Eu vou fazer uma festa com você. Amém. E você vai festejar comigo. Fica de pé. Feche seus olhos. Fica de pé e feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, farei uma festa, e você vai fazer uma festa comigo. Qual a resposta que você dá para Jesus nessa noite? A decisão é sua. O que você fará com esse Jesus chamado Cristo? E aqui eu não estou falando somente para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa noite eu estou falando para você que é cristão, que está dentro da casa do Senhor, para você que já o aceitou, para você que já se batizou, para você que faz parte da igreja. Mas ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus com reservas. Olha, Jesus, eu entrego a minha vida, mas tem umas áreas aqui que o Senhor não toca. Tem umas áreas aqui da minha vida que é problema meu. Que eu faço o que eu quero, que eu penso, o que eu acho. E aí? Jesus não aceita isso. Jesus só aceita a pessoa por inteiro. Jesus não aceita metade dos crentes. O que você vai fazer de Jesus hoje? Você tem uma decisão a tomar nessa noite. Ele está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui? Aleluia. Eu não gostaria que ficasse ninguém lá fora, tá? O que você vai fazer desse Jesus chamado Cristo hoje? Quero te aconselhar você fechar os seus olhos agora. E você pode falar com Ele, porque Ele está aqui. Está falando para você: eis que estou à porta e bato. Ele quer abrir o seu coração, abrir a sua porta, e eu vou entrar. Então você pode fechar os seus olhos e falar com Ele, ou você também pode ficar indiferente. Essa é a sua resposta nessa noite, não tem problema.